dia, queridos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. Saudade de todos vocês. Então, queridos, eu estou aqui para dar continuidade à nossa matéria, a qual foi parada, né? Infelizmente, mas estamos aqui. Então, nós daríamos continuidade, melhor dizendo, na aula sobre ecologia, que é no seu livro na página 40. Eu, inclusive, estou com o seu livro aberto. E nós vamos proceder mais ou menos como se estivéssemos em sala de aula, né? Eu mostro o livro, leio, explico e assim vocês entendem a matéria de melhor forma, certo? Então, tá aqui o seu livrinho, né? Tá aqui, olha, bonitinho, tá vendo? Então ele mostra aí, eu espero que você esteja com ele aberto, né? Então ele está mostrando aí 4 fotografias para vocês, né? Aqui ele está mostrando um ambiente e na outra página ele está mostrando 3 tipos de animais. Bem, nessa daqui, olha, a qual ele está mostrando esse ambiente, ele mostra para você o Pantanal, né? O Pantanal Mato-Grossense. Aqui você está observando vários tipos de vida, né? Nós temos os vegetais, nós temos seres animais, no caso nós temos aves. Dentro da água nós temos peixes, os quais nós não estamos vendo, mas nós temos também seres sem vida, né? Que seria o ar, que seria a água, o vento, que, né, na foto não está representado, mas se nós estivéssemos ali nós estaríamos sentindo a temperatura desse ambiente, né? O clima. E isso tudo faz com que esses animais consigam viver bem nesse ambiente, né? Por conta da temperatura, por conta da vegetação e por conta da alimentação que tem ali. Bem, na página seguinte, ele mostra para você 3 tipos de animais, né? 3 tipos de seres vivos. Aqui ele mostra uma formiga, né? Eu não sei se você está podendo ver de forma melhor. Olha, aqui tem uma formiga. Aqui nós estamos vendo um veado. E aqui é um peixe chamado piranha. É só um peixe, tá? Então, esses 3 seres vivos vivem em ambientes diferentes, certo? E aí lá no seu livrinho ele diz assim, ó, na fotografia A, que é essa aqui, a qual eu mostrei para vocês, vemos o Pantanal Mato-Grossense. Que elementos naturais podem ser observados nessa cena? Eu falei com você, né? Nós temos aí seres vivos, né? Nós temos animal e vegetal, e nós temos também seres não vivos. Que, professora, seres não vivos? Seres que não têm vida, que não crescem, se reproduzem, né? Morrem. Então, esses seres que não têm vida foram aqueles que eu falei: o ar, o vento, a água, a temperatura, mas eles são essenciais para os seres que têm vida, são eles que determinam essa vida em comum nesse ambiente, tá? Bem, na número 2, isso eu estou no livrinho de vocês na página 41, ele diz assim, ó, acima podemos observar 3 animais, né? E aí na letra A ele diz assim, você conhece o animal da fotografia B e sabe do que ele se alimenta? Você deve estar olhando aí no seu livrinho qual é o animal da fotografia B. Vou mostrar aqui porque eu também sei que tem alguns amiguinhos que não têm o livro nesse momento. Bem, olha aqui, meus amores, é esse aqui, olha, vocês estão vendo? É uma formiga, né? Às vezes a gente tem ela em casa, né? Aí mexendo no nosso alimento, que não é legal, porque elas vão em vários locais e aí trazem sujeira nas patinhas e a gente sabe que as nossas mãos transmitem muitas coisas e por isso nós temos, ó, que lavá-las direitinho, certo? Né? Até por conta aí do que está acontecendo no mundo, né? Esse coronavírus aí que está impedindo o nosso contato. Então, as formigas, elas se alimentam de quê? Nesse caso da sua imagem, ela está se alimentando de folha, né? Mas elas se alimentam de vários seres vivos que ela encontra no seu caminho. No caso da folha, né, um ser vegetal. Então, ela faz parte de uma cadeia alimentar ao qual, sem ela, o que ela se alimenta poderia se reproduzir, né, de uma tal forma e mexer com a cadeia alimentar, onde vai fazer o que? Vai desestabilizar essa cadeia. A segunda foto, ele pergunta assim, olha, o animal mostrado na fotografia C vive no Pantanal. Ele é caçado por outro animal. Você sabe dizer qual? Bem, esse aqui nós já vimos, né? A gente viu já em desenho animado, né? É o veado.
Como ele disse, ele vive no Pantanal. E qual seria o predador do veado? Né? Seriam animais de grande porte, nós temos o leão, a onça, mais uma vez mostrando aí a cadeia alimentar. Eu estou olhando para lá, mas a minha câmera está aqui, então por isso que meu olho fica perdido. Bem, e na terceira, que ele mostra o peixe, né? Tem aqui o nosso peixinho, ele mostra lá, né? Os peixes mostrados na fotografia D são chamados de piranha. Os criadores de gado as consideram perigosas. Você saberia dizer por quê? Pensa aí. Por que esse peixe é considerado perigoso para os donos de gado, para os donos de boi? Por quê? Porque os peixes piranha são carnívoras. A gente já viu também em filme, né? Normalmente de terror. Então, elas são ameaça para o gado, porque quando eles se aproximam dos rios para poderem beber água, ou até mesmo fazer a sua travessia, né, muitos viram alimentos das piranhas. Você fala assim, mas um peixinho tão pequenininho. Mas nós sabemos que quando eles são pequenininhos, eles não trabalham sozinhos, eles trabalham em grupo e aí conseguem matar o gado, né, o boi no momento e se alimentar dele. Mais uma vez aí reafirmando a nossa cadeia alimentar necessária, né? Eu já falei dela na sala de aula para vocês. Bem, virando a nossa página, tá lá assim, ó, na página 42. O que é ecologia? O que é ecologia para você? Já ouviu falar nessa palavra, não já? Professora, eu já ouvi falar em casa ecologicamente correta, né? E roupa ecologicamente correta, já ouviu? Então, o que é ecologia? É o estudo da nossa casa, do nosso planeta, né? Ele estuda a interação de tudo que vive nele, como eu acabei de mostrar no nosso livrinho, as imagens dos animais, daquela interação no Pantanal e todos ali vivendo, né, em comum acordo, para quê? Para que todos possam se alimentar e assim conseguir gerar descendentes. Então, o que é ecologia? Ecologia é isso, é o estudo do nosso planeta, né, da nossa casa, planeta Terra. É o estudo da interação do meio ambiente, né, do que vive nele. Bem, aí ele conta aí uma historinha do lambari, né? Vai mostrar para você todo aquele trajeto do lambari, onde o lambari vive, né? O lambari é um tipo de peixe, ele vive num ambiente aquático, ele precisa se reproduzir. Como nós vemos pássaros que em determinadas épocas do ano, por conta do clima, ele voa para outros locais, né? O lambari também faz a mesma coisa. Aliás, todos os animais procuram o melhor local para poder sobreviver, né? Para poder se reproduzir, para poder crescer, né? Para poder manter a sua vida. Então ele conta aí um trechinho da história do lambari, né? Mostrando isso que eu estou falando para vocês, desse conceito de ecologia, desse conceito da interação entre os seres vivos. Bem, aí nós vamos virar e vamos lá na nossa página 44. Agora ele fala assim, olha, o lugar e o papel dos seres vivos na natureza, né? Que é o que eu estou falando desde o início. Cada um de nós temos um papel muito importante no nosso ambiente. Aí eu vou dar uma lida para vocês, como eu faço na sala de aula, para vocês não perderem a vontade, né? E não esquecerem de como é que eu trabalho com vocês. Então vamos lá, olha só. Estou lá na página 44, hein? Os ecologistas chamam de habitat de determinada espécie o local onde ele vive. Olha, uma palavra nova, habitat. O que é habitat? Né? Vamos ficar pensando aí, ó. Vou ler de novo, ó. Os ecologistas chamam de habitat de determinada espécie o local onde ela vive. Então é a casa dela. Então a minha casa é meu habitat. Só que eu não falo de casa construção, tá, meus amores? Eu falo do ambiente em que você vive, que tem temperatura, o clima, né, a vegetação, tudo adequado à vida de determinados seres vivos. De todos os seres vivos, eles vivem naquele ambiente. Por quê? Porque ele é adequado a ele. Né? Por exemplo, eu sempre brinco, né? Urso polar, você já viu na floresta amazônica? Não tem como, ele não teria como viver nesse ambiente, né? Então vamos continuar lá, ó. Em outras palavras, podemos dizer que habitat é o endereço do organismo na natureza. O habitat do lambari, por exemplo, é a água do córrego ou da lagoa, onde é encontrado.
De algumas larvas de insetos é a superfície da água. E o das minhocas é a terra úmida, né? Então a gente para pensar, do meu cachorro é da minha casa, né? Mas a gente sabe que existem pássaros que só existem aqui na nossa região. Aí você vai lá para o Mato Grosso, você vê tucanos voando, papagaios, né? Cada local tem o seu animal adaptado àquele ambiente. Bem, já a forma como a espécie interage com os demais elementos vivos e não vivos na natureza recebe o nome de nicho ecológico. O que é nicho ecológico, professora? É tudo que o ser vivo precisa para viver. Mais uma vez, olha, batendo na tecla. Você quando vai dormir, né? Se está muito calor, você vai lá e liga o ar-condicionado, liga o ventilador, abre a janela, né? Você procura uma melhor forma para você dormir, né, tranquilamente aquela noite, né? Então, é o seu nicho ecológico, né? Você procura uma cama, um local bem confortável, né? Tem gente que gosta de dormir na rede, eu adoro dormir no sofá, né? Então, cada um vai arrumar o seu nicho ecológico. Para quê? Eu estou falando só na parte de dormir, né? Mas existe para tudo, para nossa vida. Então, é o que ele fala lá, olha. Já a forma como a espécie interage com os demais elementos vivos e não vivos na natureza recebe o nome de nicho ecológico, né? Por exemplo, tem o ar aqui. Se não tivesse ele, eu não conseguiria viver, né? O ar é um ser vivo? Não é um ser vivo, né? Ele é um ser não vivo. Quando a gente fala assim de ser vivo e ser não vivo, a gente fala de ser abiótico e biótico. Mais na frente eu vou te explicar já o que significa. Você já deve ter catado o que é. Vamos lá, olha. O qual reúne um conjunto de variáveis ambientais relacionadas a determinada espécie, como do que se alimenta, quais são seus predadores naturais, qual é a época em que se reproduz ou em que momento do dia aquele organismo está mais ativo, né? Então a gente sabe aí que os seres vivos aí pensam de uma forma abrangente, tá? Animais e vegetais, pensa no elefante, pensa no tucano, pensa no peixe, pensa na baleia, pensa na árvore, pensa no matinho, pensa na flor, pensa na sua vida, pensa na da criancinha, pensa da pessoa mais idosa. Cada um tem uma forma de vida, certo? Você, por exemplo, professora, adora acordar tarde, eu adoro acordar de manhã. Tem gente que adora dormir, tem gente que adora malhar, né? Cada um é adaptado ao seu modo de vida. Então, olha lá, ó. De certa forma, o nicho ecológico pode ser descrito como o papel da espécie na natureza. Cada um de nós temos, né, um papel na natureza, né? Você aí, aluno, está cumprindo o seu papel agora de aluno e eu aqui de professor. Olha o nosso papel aí, né? E todos os seres vivos têm um papel no nosso ambiente. Voltando ao texto sobre o lambari, repare que a maior parte das informações fornecidas diz respeito ao seu nicho ecológico, à forma de vida que ele tem. Da mesma forma, muitas informações contidas na página 42, onde eu mostrei as fotos para vocês, referente aos animais nos seus ambientes, dizem respeito aos variados nichos ecológicos ocupados pelas espécies que vivem naquele habitat, na sua casa. Então, nicho ecológico é tudo que você precisa para viver, tá? E habitat é a sua casa. Aí lá na página seguinte, 45, olha, passando um carro aqui, na página 45, ele vai te dar alguns conceitos básicos que nós devemos saber sobre ecologia, né? Então, nós começamos, né? Ecologia, você já sabe que é o estudo do nosso planeta, das nossas interações, né? E aí, vamos agora na sequência, espécie. O que é espécie, professor? É um conceito de ecologia. Espécies são seres, semelhantes entre si, que podem se reproduzir de forma natural e gerar descendentes férteis. Então, por exemplo, né, nós somos da espécie humana. Existe a espécie canina, existe a espécie de leões, a espécie de girafas, a espécie de baleias, a espécie de tucanos, né? Professora, uma baleia poderia cruzar com um tubarão? Não, porque espécies diferentes, certo?
Então, é o que eu falei. Espécies são seres semelhantes entre si que podem se reproduzir de forma natural e gerar descendentes férteis. Um outro conceito, né, que agora está aí no seu livrinho, um outro conceito importante de ecologia é população. O que é população? São seres da mesma espécie vivendo em um local. Então vamos lá para o Pantanal Mato Grossense. Lá tem uma população de leões. Então, o que eu falei? A reunião de espécies semelhantes, que podem se reproduzir de forma natural e gerar descendentes férteis. Então, população é a reunião de espécies. Próxima, né, que vivem num local, tá? População é a reunião de espécies que estão vivendo num local, certo? Bem, próximo conceito importante em ecologia, nós temos aí o conceito de comunidade. E aí, o que é comunidade? Aí são espécies diferentes interagindo num ambiente. Como seria isso, professora? Por exemplo, vamos para o Pantanal Mato Grossense de novo? Tem os leões, é uma população de leões. Existe a população de girafas, existe a população... Mentira que no Pantanal não tem, não, girafa, só na África. Então vamos para a África, que tem mais? Então vamos lá. Tem mais na minha cabeça. Na África tem a população de girafas, a população de hienas, a população de rinocerontes, a população de elefantes, a população de leões. Olha como vem vários. Todos interagindo ali, né? Mesmo tendo predadores e alimentos, né? Você tem aí o leão, que vai se alimentar de um veado, né? Então, todos ali participando dessa cadeia ecológica, dessa cadeia alimentar, e eles estão vivendo em comunidade. Então, o que é comunidade? É a reunião de populações diferentes vivendo em um local, certo? Aí, lembrando que nicho ecológico é o que você precisa para poder viver, né? E habitat é a sua casa. E aí, agora ele fala no seu livrinho, né, do ecossistema. Ele bota lá, ó, ecossistema é um conjunto de elementos vivos e não vivos. Lembra que eu falei para vocês de fatores abióticos e bióticos? Então, seres não vivos, são seres abióticos, tá? Abióticos. Quando tem esse azinho na frente, ele faz a negação, né? Então, abióticos, seres sem vida. Aí, né, aquele aluninho que estava distraído assim, então a minha caneta é um ser sem vida. Ah, professor, o livro é um ser sem vida. Não, meus amores, esses são objetos criados por nós, certo? Seres abióticos, seres que não têm vida, é como eu falei lá no início. Por exemplo, a água, o ar, a temperatura, o pH, né? Porque são fatores aos quais você precisa para sobreviver, certo? Você está num clima, num ambiente favorável à sua vida. Então, você precisa dos seres abióticos, são seres sem vida. E seres bióticos, agora sem o ar, são seres com vida. Aí nós temos, né, ser animal, ser vivo animal e o ser vivo vegetal, abrangendo aí em todas as suas espécies, em todas as comunidades, certo? Então, ecossistema, meus amores, é o conjunto de elementos vivos e os não vivos. É essa interação que você tem aí na nossa vida, no nosso sistema, né, no nosso planeta. Então, meus amores, é isso. Repetindo, vamos repetir rapidinho para você não esquecer, hein? Então, olha, a aula de hoje, ecologia. No seu livrinho, ela está na página 40, tá? Ecologia é o estudo da nossa casa, do nosso planeta Terra, da interação dos seres vivos que vivem nele, né? Existem alguns conceitos básicos dentro de ecologia. Nós temos espécie, que são seres vivos semelhantes, que podem se reproduzir de forma natural e gerar descendentes férteis. Depois nós temos a população. A população são seres da mesma espécie vivendo em um local, correto? Então, população de gato, população de cachorro, população de seres humanos, população de leões, certo? Comunidade
é a interação dessas populações, é a interação dessas populações vivendo num local. Então, lembra que eu fui lá para a África, né? Você tem a população de elefantes, a população de leões, isso é comunidade, tá? Aí você fala assim, professora, a gente está no Rio de Janeiro, tem várias comunidades por aqui, não é uma comunidade? Então, vamos lá? Então, vamos para uma comunidade agora no Rio de Janeiro. O que nós temos na comunidade do Rio de Janeiro? Não são várias populações? Ué, não é só de ser vivo? Não, é de ser vivo. Mas nós temos seres humanos, nós temos cães, nós temos gatos, pássaros, insetos, certo? Aves, nós temos plantas. Então, nós temos várias populações, correto? Então, quando a gente fala em comunidade, é isso. Essa reunião de populações vivendo no local. Outro conceito importante é o nicho ecológico, que é o seu modo de vida, o que você precisa para sobreviver. Luz, água, ar, temperatura, pH, isso é o seu nicho ecológico, tá, amores? Nicho, tá? N-I-C-H-O, nicho, não nicho, é nicho ecológico. Habitat é a sua casa, é o local em que você vive, certo? E ecossistema é a interação de tudo que vive no planeta. Tudinho. Os seres sem vida, os seres abióticos, e os seres com vida, que são os seres bióticos. Amores, espero que vocês tenham entendido a nossa aula, tá? No nosso livrinho, nós temos o exercício da página 47. Lembra que a gente combinou nessa aula que o nosso livro, né, ele tem... Pra gente não rasurar, pensar no próximo, a gente responde no nosso caderninho, né? E claro, e aí agora com o nosso novo modo de vida, né, a gente aí se adaptando ao novo nicho ecológico, a gente precisa enviar para a nossa plataforma para que eu possa verificar as suas respostas. Tá bom, meus amores? Morrendo de saudade de cada um de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.